Rudolf Steiner, o visionário, fez uma descoberta que abalou as estruturas do entendimento sobre as relações humanas. Existem pessoas que funcionam como verdadeiros portais de drenagem energética, canais abertos para o esgotamento da nossa vitalidade. E atenção, isso não é uma figura de linguagem, uma forma poética de falar sobre cansaço. É um processo real, mensurável no plano etérico, como uma torneira invisível que escoa nossa energia. Steiner identificou 7 tipos específicos de personalidades, que, sem saber, inconscientemente, perfuram o campo energético de quem está ao redor, sugando a energia vital como vampiros sutis. Você, com certeza, conhece pelo menos 3 desses tipos e, mais provavelmente, está sendo drenado por eles agora mesmo. A parte mais assustadora de tudo isso, essas pessoas não têm ideia do que estão fazendo. Elas não acordam pensando, hoje vou sugar a energia de alguém. Mas elas carregam padrões energéticos destrutivos, verdadeiros vícios astrais que agem como tubos de sucção invisíveis, drenando a vitalidade de quem se aproxima. Steiner dedicou anos ao estudo desses padrões e, quando você terminar de assistir a este vídeo, você vai conseguir identificar cada um desses 7 tipos e, mais importante ainda, você vai saber exatamente como se proteger, como blindar sua energia. Você já reparou que existem pessoas que te deixam exausto só de estar perto? Você pode ter dormido como um anjo, pode estar se sentindo saudável, mas 10 minutos de conversa com essa pessoa e você se sente como se tivessem drenado toda a sua bateria, como um celular descarregado. Steiner chamava isso de vampirismo etérico, drenagem energética. E a razão pela qual você não consegue explicar racionalmente é porque não está acontecendo no plano físico, no mundo concreto. Está acontecendo no campo energético, naquela camada sutil que sustenta seu corpo material, como um escudo invisível. E aqui está o grande problema. A maioria das pessoas passa a vida inteira convivendo com esses vampiros energéticos, sem entender por que está sempre cansada, por que perdeu a motivação, por que não consegue mais sentir alegria. Elas acham que é depressão, acham que é falta de propósito, mas, na verdade, é drenagem etérica crônica. Um vazamento constante de energia vital. E quanto mais tempo você passa perto dessas pessoas, mais profundas ficam as perfurações no seu campo energético. Até que um dia você se olha no espelho e não reconhece mais quem você se tornou. Porque sua essência vital foi sugada aos poucos, dia após dia, encontro após encontro, como um balão murchando lentamente. Mas Rudolf Steiner não apenas identificou o problema. Ele mapeou os 7 tipos com precisão cirúrgica, como um detetive experiente, e ofereceu métodos práticos de proteção, ferramentas para blindar sua energia. Vamos aos tipos. Tipo número 1, o lamentador profissional. Aquela pessoa que só sabe reclamar. Essa pessoa vive num estado constante de insatisfação. Nada está bom, nada é suficiente, o trabalho é ruim, o relacionamento é ruim, o clima é ruim, a vida é ruim e, toda vez que você encontra essa pessoa, ela descarrega um caminhão de reclamações em cima de você, como se estivesse vomitando negatividade. Steiner explicava, reclamação é larva astral em formação. Cada queixa que essa pessoa expressa cria uma entidade parasita na dimensão vibracional, que precisa se alimentar de energia vital. E de onde vem essa energia? De quem está ouvindo? De quem está dando atenção? E aqui está o que a maioria não entende. Não são as palavras que drenam você. É a frequência vibratória que as palavras carregam. Reclamação vibra numa frequência específica,
que Steiner mapeava como cinza-marrom no espectro astral. E essa frequência é literalmente tóxica para o corpo etérico, para o campo energético. Quando você está na presença de um lamentador profissional, seu corpo etérico tenta se proteger, criando uma barreira, mas se a exposição é constante, a barreira se desgasta, começam a aparecer microperfurações e, através dessas perfurações, as larvas astrais entram, se instalam. Steiner observou trabalhadores em ambientes tóxicos, cheios de lamentadores. Essas pessoas começavam a reclamar também, mesmo que antes fossem positivas. Por quê? Porque haviam sido infectadas pelas larvas astrais. A reclamação se tornou padrão energético delas, como um vírus se espalhando. Você acha que está sendo um bom amigo, ouvindo os problemas dela, mas, energeticamente, você está sendo usado como fonte de alimentação para larvas astrais. E essas larvas não ficam só com a pessoa que as criou. Elas grudam em você também, como carrapatos energéticos. Por isso, você sai de um encontro com um lamentador profissional se sentindo pesado, sujo, como se precisasse tomar um banho espiritual. Porque você precisa, você está coberto de larvas astrais parasitas, grudadas em seu campo energético. Steiner documentou casos de pessoas que trabalhavam em ambientes cheios de lamentadores. Essas pessoas desenvolviam doenças físicas sem explicação médica, porque o corpo etérico estava tão perfurado e infestado de larvas que, eventualmente, o corpo físico entrou em colapso, como um sistema sobrecarregado. Tipo número 2, o mártir profissional, aquela pessoa que se faz de vítima o tempo todo. Nada que acontece de ruim na vida dela é responsabilidade dela. Sempre é culpa de alguém. Sempre é o mundo sendo injusto. Sempre é azar. E ela conta as histórias de sofrimento com uma energia específica. Steiner chamava isso de energia de sucção emocional. A pessoa puxa compaixão, puxa atenção, puxa validação e, cada vez que você dá, você está transferindo energia vital sua para ela, como se estivesse doando sangue. O vampirismo aqui é sutil, porque a pessoa parece precisar de ajuda, ela parece vulnerável, seu instinto é acolher, mas, energeticamente, você está sendo drenado. Como uma bateria descarregando rapidamente. Steiner descrevia o mecanismo com precisão. Quando você sente compaixão, seu chakra cardíaco se abre. Essa abertura é natural e saudável em situações genuínas. Mas o mártir profissional aprendeu, inconscientemente, a forçar essa abertura. Ela manipula emocionalmente para fazer você abrir o coração além do limite saudável, como se estivesse arrombando a porta do seu coração. E quando seu chakra cardíaco está forçadamente aberto, você perde energia vital através dele, como se fosse uma ferida sangrando. A pessoa literalmente suga através desse portal que ela mesma forçou a abrir, como um aspirador de pó. E o pior, ela se torna viciada nessa energia. Por isso, nunca melhora. Porque melhorar significa perder acesso ao portal de drenagem. Então, inconscientemente, ela sabota qualquer solução real, como se estivesse cavando a própria cova. E o pior, você nunca consegue realmente ajudar. Porque a pessoa não quer soluções. Ela quer continuar na posição de vítima, porque é através dessa posição que ela extrai energia dos outros, como um parasita se alimentando do hospedeiro. Steiner observou algo fascinante. Mártires profissionais sempre atraem salvadores, e os salvadores ficam presos num ciclo infinito de tentar ajudar alguém que inconscientemente sabota qualquer melhora real. Porque se ela melhorar, ela perde a fonte de energia. E enquanto isso,
O salvador vai sendo drenado dia após dia, até ficar completamente exausto e desistir. E então, o mártir profissional encontra outro salvador. O ciclo recomeça, como uma roda de sofrimento. Tipo número 3, o dominador possessivo. Aquela pessoa que precisa ter o controle de tudo e de todos. Essa pessoa precisa controlar tudo. Como você se veste, como você fala, como você pensa. Ela tem opinião forte sobre tudo na sua vida. E se você não segue o que ela acha que você deveria fazer, ela fica irritada, como se você estivesse desafiando a autoridade dela. Steiner explicava: tentativa de controle é invasão etérica. Quando alguém tenta te controlar, o que está acontecendo no plano invisível é que ela está tentando sobrescrever sua frequência com a frequência dela. Ela está tentando fazer seu corpo etérico vibrar na frequência que ela determina, não na frequência do seu eu superior. E o mecanismo é violento energeticamente. Steiner descrevia como se a pessoa estivesse enfiando dedos invisíveis no seu corpo etérico e tentando reorganizar as fibras energéticas de acordo com a vontade dela, como um escultor tentando moldar você à força. Você não vê, mas você sente. Você sente como uma pressão, como um sufocamento, como uma perda de autonomia. E a drenagem energética acontece porque resistir ao controle consome energia vital massivamente. É como se você estivesse segurando uma porta fechada, enquanto alguém tenta arrombá-la do outro lado. Você gasta energia só para manter sua própria integridade energética. Rudolf Steiner observava que pessoas em relacionamentos com dominadores possessivos desenvolvem o que ele chamava de fadiga de resistência. Não é cansaço físico, é exaustão de estar constantemente defendendo seu direito de ser você mesmo. E, eventualmente, muitos desistem, deixam ser controlados. E aí a drenagem se multiplica, porque agora não há mais resistência. Steiner via isso muito em relacionamentos familiares. Pais controladores drenando filhos, parceiros controladores drenando parceiros. E a pessoa drenada acha que isso é amor, acha que isso é cuidado, mas é drenagem energética disfarçada de proteção. Ele documentou um caso específico de uma jovem que veio consultá-lo completamente exaurida. Ela não conseguia tomar nenhuma decisão sozinha sem sentir pânico. Steiner percebeu imediatamente. A mãe dela era controladora obsessiva. Por 25 anos, a mãe havia decidido tudo. O que ela vestia, o que ela comia, com quem ela falava. E no processo, havia literalmente atrofiado o eu superior da filha. Quando Steiner olhava clarividentemente, ele via o campo energético da jovem completamente deformado. Em vez de ser uma esfera luminosa ao redor do corpo físico, estava achatado, comprimido, como se estivesse sendo esmagado por uma força externa. Essa força era a vontade da mãe, materializada na dimensão vibracional. Tipo número 4, o dramático dependente. Sempre tem uma crise, sempre tem uma emergência emocional, sempre precisa de atenção urgente e você se sente obrigado a largar tudo para acudir. Mas Steiner percebia o padrão. As crises são fabricadas inconscientemente. A pessoa cria o drama para ter motivo de puxar energia dos outros. Porque quando você corre para ajudar, você está jogando sua energia vital na direção dela. E drama é amplificador de drenagem. Quanto mais intenso o drama, mais energia a pessoa consegue sugar de quem está tentando acalmá-la, ajudá-la, salvá-la. Steiner ensinava um teste simples. Observe se a pessoa tem crises apenas quando tem plateia, se ela dramatiza na frente dos outros, mas está calma quando está sozinha. Você tem sua resposta. É drenagem energética por drama manufaturado.
E essas pessoas se tornam viciadas no rush de energia que recebem durante as crises. Por isso nunca conseguem viver em paz. Paz significa falta de atenção. Falta de atenção significa falta de energia. Então, elas criam o próximo drama. Steiner explicava que drama cria o que ele chamava de vórtice astral. É como um buraco negro energético que suga tudo ao redor. E quanto mais pessoas são puxadas para dentro do vórtice, mais energia ele gera. Por isso, dramáticos dependentes adoram criar confusão que envolve múltiplas pessoas. Quanto maior a audiência, maior a drenagem e o pior. Você se sente culpado por não acudir, porque a pessoa criou a narrativa de que você é cruel se não corre para ajudar. Mas Steiner era claro, você não está ajudando. Você está alimentando um padrão destrutivo. Verdadeira ajuda seria não reforçar o drama com sua energia. E agora vem o tipo que a maioria não identifica. Tipo número 5. O competidor disfarçado de amigo. Essa pessoa parece sua amiga, mas sempre tem um comentário que te diminui. Sempre tem uma conquista maior que a sua. Sempre tem uma forma de fazer você se sentir menos. Steiner explicava isso como drenagem energética por comparação. A pessoa está constantemente criando situações onde ela se coloca acima e você abaixo. E cada vez que você se sente inferior, há uma transferência de energia vital de você para ela. Porque no plano etérico, inferioridade é buraco energético. E superioridade é sucção. A pessoa literalmente suga sua energia através do buraco que ela mesma criou, te fazendo sentir menor. E o disfarce de amizade torna tudo mais confuso. Você acha que está imaginando coisas, você acha que é sensibilidade sua, mas seu campo energético sabe a verdade. Por isso, você se sente mal depois de cada encontro. Mesmo que racionalmente não consiga apontar nada de errado. Steiner documentou um caso fascinante em Dornach. 2 membros da sociedade antroposófica que pareciam grandes amigos. Caminhavam juntos, estudavam juntos, mas um deles sempre chegava nas reuniões exausto após passar tempo com o outro. Quando Steiner investigou clarividentemente, ele viu o mecanismo. Toda vez que o primeiro mencionava uma conquista espiritual, uma meditação profunda, uma iluminação que havia tido, o segundo respondia com algo maior. Uma experiência mais profunda, uma visão mais clara, um encontro mais significativo com seres superiores. E o que estava acontecendo na dimensão vibracional? A cada comparação, formava-se um cordão de drenagem. O primeiro se sentia pequeno, e através desse sentimento de inferioridade, energia vital fluía dele para o competidor disfarçado. Steiner explicou ao primeiro: seu amigo não está fazendo isso conscientemente, mas o eu superior dele está tão fraco, tão desnutrido de energia própria, que desenvolveu um padrão automático de se alimentar da inferiorização dos outros. E aqui está o padrão que Steiner identificava sempre. Competidores disfarçados nunca celebram suas vitórias genuinamente. Eles só sentem prazer quando a vitória deles te faz sentir inferior. Se você não está presente para ser diminuído, a conquista deles não tem sabor. Porque a verdadeira fonte de prazer não é a conquista. É a energia que eles drenaram de você através da comparação. Steiner dizia: amizade verdadeira te eleva, drenagem competitiva te diminui. Se você constantemente se sente menor perto de alguém que se diz seu amigo, você está sendo drenado. E o teste é simples. Compartilhe uma conquista sua e observe a primeira reação. Se for genuína celebração, é amigo. Se for competição disfarçada de compartilhamento, é vampiro energético. E o mais doloroso, esse tipo de drenagem
destrói a autoestima por osmose. Você começa a duvidar de si mesmo, começa a achar que nunca é bom o suficiente, porque cada interação com essa pessoa reforça o padrão de inferioridade. E seu campo energético vai gravando isso como verdade. Tipo número 6, o negativista espiritual. Essa pessoa ridiculariza qualquer coisa espiritual. Qualquer coisa que não seja matéria física densa é besteira para ela. E ela faz questão de expressar isso sempre que você menciona algo espiritual. Porque isso é drenagem energética. Steiner explicava: negação agressiva da espiritualidade é porta aberta para forças ahrimânicas. E Ahriman adora usar pessoas céticas como portais para atacar quem está em despertar espiritual. Rudolf Steiner, um nome que ressoa nos corredores do saber esotérico, desvendou algo revolucionário sobre a dinâmica humana. Ele descobriu que algumas pessoas, sem sequer perceber, agem como verdadeiros ralos de energia, portais de drenagem que esgotam a vitalidade de quem está por perto. E atenção, não se trata de uma simples metáfora. É um processo real, mensurável no campo energético, como um vazamento invisível que nos deixa exaustos. Steiner identificou 7 tipos de personalidades específicas que, inconscientemente, perfuram o campo energético daqueles ao seu redor, sugando sua energia vital como sanguessugas invisíveis. Acredite, você conhece pelo menos 3 desses tipos, e mais provavelmente está sendo drenado por eles neste exato momento. Quando você está próximo de um negativista espiritual e você menciona algo sobre espiritualidade, meditação, sincronicidades, você sente um peso, uma resistência, como se alguém tivesse jogado um balde de água fria na sua energia. Isso não é à toa, é ataque energético sendo canalizado através dessa pessoa. Ela nem percebe que está sendo usada como canal. Mas seu campo energético está sendo usado por forças destrutivas para tentar apagar sua luz. Steiner descrevia o mecanismo com precisão assustadora. Ahriman busca materializar completamente a consciência humana. Ele quer que você acredite que só existe o que pode ser medido, pesado, tocado, porque quando você está preso apenas na matéria, você está desconectado da dimensão vibracional. E uma alma desconectada é uma alma fraca, fácil de manipular, fácil de drenar. E o negativista espiritual é o soldado perfeito de Ahriman. Ele nem sabe que está servindo a essa força. Ele acha que está sendo racional, científico, lógico, mas energeticamente ele está canalizando uma frequência específica que Steiner chamava de congelamento astral. É como se o negativista espiritual lançasse rajadas de frio etérico em qualquer manifestação de calor espiritual. Você fala de uma sincronicidade que te tocou profundamente. Ele responde: isso é só coincidência, o cérebro vendo padrões onde não existem. E enquanto ele fala, você sente sua chama interior diminuir um pouco. Steiner explicava em suas palestras avançadas: quando você está em processo de despertar espiritual, seu campo energético está mais sensível, mais permeável aos mundos superiores, e justamente por estar mais aberto, você também fica mais vulnerável a ataques, e Ahriman sabe disso. Então ele usa negativistas espirituais para atacar pessoas, justamente quando elas estão mais sensíveis. A estratégia de guerra espiritual é como um tiro a queima-roupa, no momento mais vulnerável. Steiner documentou um caso específico de um jovem chamado Rafael, que estava desenvolvendo clarividência natural. Ele começou a ter visões, percepções da dimensão vibracional, e compartilhou isso com um amigo que era cientista materialista. O amigo ridicularizou tudo.
Disse que era alucinação, que ele precisava de psiquiatra, e Rafael começou a duvidar. Fechou-se. Parou de prestar atenção nas visões. E em poucas semanas, a clarividência sumiu completamente. Quando veio consultar Steiner, ele perguntou: por que perdi meu dom? Steiner viu clarividentemente a ridicularização havia criado um bloqueio no chakra frontal de Rafael. Era como se uma camada de gelo arimânico tivesse se formado ali, impedindo as percepções sutis. E esse gelo havia sido projetado pelo amigo negativista, que, sem saber, estava canalizando força de Ahriman. Levou meses de trabalho interno para Rafael derreter esse gelo e recuperar suas percepções. Um processo lento e doloroso, de autodescoberta e reconexão. Steiner alertava especialmente pessoas em despertar espiritual. Evitem negativistas espirituais. Não tente convencê-los. Não tente provar nada. Apenas se afastem. Porque enquanto você está perto, você está sendo drenado por forças que são muito maiores que a pessoa física ali na sua frente. E tem algo pior. Negativistas espirituais são contagiosos. Se você passa tempo demais perto deles, você começa a absorver a frequência de ceticismo deles. Você começa a duvidar das suas próprias experiências espirituais. Começa a racionalizar tudo e, aos poucos, sua conexão com a dimensão vibracional se enfraquece. Steiner chamava isso de esclerose espiritual. É como artérias entupidas, mas no campo energético, a energia espiritual para de fluir. Você fica preso apenas na percepção material. E uma vez que isso acontece, Ahriman venceu. Você se tornou mais um soldado inconsciente dele. E agora, o tipo mais perigoso que Steiner identificou, o ápice da manipulação energética. Tipo número 7, o inversor de culpa. Aquele que nunca assume a responsabilidade. Essa pessoa tem um talento sobrenatural para fazer tudo ser culpa sua. Ela te machuca e de alguma forma você termina pedindo desculpas. Ela falha e de alguma forma você é responsável. Ela age mal e de alguma forma você provocou. É um mestre na arte da manipulação. Steiner descrevia isso como inversão de polaridade etérica. A pessoa está invertendo o fluxo natural de energia. Em vez de assumir responsabilidade, o que manteria a energia dela contida nela mesma, ela joga a responsabilidade em você. E junto com a responsabilidade, ela joga a drenagem energética. É um verdadeiro vampiro emocional. Você termina carregando não apenas seus próprios fardos, mas os fardos dela também. E isso é literalmente visível na dimensão vibracional. Seu corpo energético fica sobrecarregado, distorcido, curvado sob peso que não é seu. E o mais cruel, você começa a acreditar que realmente é culpa sua, porque a inversão é tão constante que você perde o senso de realidade. E aí a pessoa tem acesso total ao seu campo energético, porque você parou de resistir, você aceitou a invasão como verdade. Steiner explicava o mecanismo em palestras restritas da sociedade antroposófica. Todo ser humano tem o que ele chamava de corpo de responsabilidade etérica. É a capacidade de conter e processar as consequências dos próprios atos. Quando você age, gera karma, e esse karma fica contido no seu campo até você processá-lo através de aprendizado e transformação. É um sistema de autorregulação energética, mas o inversor de culpa desenvolveu uma deformação etérica. Ele não consegue mais conter o próprio karma. É como se o corpo energético dele tivesse desenvolvido furos, e através desses furos, o karma vaza, mas não desaparece. Ele precisa ir para algum lugar e vai para quem está perto.
Então, toda vez que o inversor de culpa age mal, o karma da ação não fica com ele. Ele projeta instantaneamente em você, e você, sem perceber, absorve. Seu corpo energético registra aquilo como se você fosse responsável e começa a processar um karma que não é seu. Uma injustiça cósmica. Steiner atendia uma mulher chamada Fernanda, que estava à beira do colapso nervoso. Ela não conseguia entender por que se sentia culpada o tempo todo, culpada de coisas que ela nem havia feito. Quando Steiner investigou, descobriu que o marido dela era inversor de culpa crônico. Um verdadeiro mestre na arte de inverter a responsabilidade, e o que Steiner viu clarividentemente foi chocante. O corpo energético de Fernanda estava carregando karma de ações que o marido havia cometido. Eram como pedras pesadas, grudadas no campo energético dela, e ela estava sendo esmagada sob esse peso. O marido traía, mas de alguma forma era culpa dela por não ser atenciosa o suficiente. O marido perdia dinheiro em apostas, mas era culpa dela por pressioná-lo. O marido agredia verbalmente, mas era culpa dela por provocá-lo. E a cada inversão, mais karma era transferido. Era um ciclo vicioso de manipulação e drenagem energética. Steiner disse a ela: "Você não está processando sua própria vida. Você está sendo usada como dispositivo de processamento kármico de outra pessoa. E isso está te destruindo." Uma sentença dura, mas necessária. Levou anos de trabalho para ela limpar seu campo energético de todo o karma que não era dela. E isso só foi possível depois que ela se afastou completamente do marido. Um processo de cura e libertação. Steiner via isso como o vampirismo mais destrutivo, porque não apenas drena energia, ele distorce a percepção de realidade da vítima, aprisionando-a em um ciclo de culpa e sofrimento. É uma das formas mais sutis e perigosas de manipulação energética. Ele faz a pessoa perder a conexão com o seu próprio eu superior. E uma vez que essa conexão se rompe, a recuperação pode levar anos. E tem outro aspecto terrível que Rudolf Steiner revelava. Inversores de culpa criam o que ele chamava de laços kármicos parasitários. Não são laços kármicos naturais. Aqueles que surgem de interações genuínas entre as almas. São laços artificiais, criados pela transferência forçada de responsabilidade. E esses laços te prendem a pessoa por encarnações, porque no plano espiritual fica registrado que você tem karma a processar com ela. Mas é um karma falso, implantado, e você pode passar vidas tentando resolver algo que nunca foi seu para começar. Steiner alertava: se você está com um inversor de culpa, cortar os laços não é opcional, é urgência espiritual, porque a cada dia que passa, mais karma falso é transferido, e mais difícil se torna a limpeza. Agora que você conhece os 7 tipos, vem a pergunta crucial: o que você faz? Steiner oferecia um método antroposófico de proteção em 3 camadas. Primeira camada: reconhecimento consciente. Você não pode se proteger do que você não reconhece. Então, o primeiro passo é identificar conscientemente quem na sua vida se encaixa nesses padrões. Não com julgamento, não com raiva, com clareza. A pessoa é um lamentador profissional, é um mártir profissional, é um dominador possessivo. Apenas nomeie internamente, porque nomear já é começo de desidentificação. Você para de absorver a energia dela inconscientemente. Segunda camada: selamento do campo energético. Toda manhã, antes de sair de casa, faça este exercício que Steiner ensinava. Feche os olhos, respire fundo 3 vezes, visualize uma esfera de luz dourada ao seu redor.
a 1 metro de distância do seu corpo físico em todas as direções. Essa esfera é o seu campo energético fortalecido. Agora, visualize essa esfera se tornando sólida, como um escudo de cristal dourado. Energia sua pode sair, mas energia alheia não pode entrar sem sua permissão consciente. Diga mentalmente: meu campo energético é soberano. Apenas o Cristo cósmico e meu eu superior têm acesso total. Todo o resto precisa da minha permissão. Faça isso todo dia. Leva 2 minutos e a diferença é brutal. Vampiros energéticos vão simplesmente parar de conseguir te drenar. Eles vão inconscientemente buscar outra fonte. Terceira camada. Corte de cordões diário, à noite, antes de dormir. Visualize você e cada uma dessas pessoas conectados por cordões na dimensão vibracional. Você vai ver. Os cordões com vampiros energéticos são cinza, pesados, cheios de formas pensamento negativas. Visualize uma tesoura de luz dourada cortando esses cordões, um por um, e depois visualize seu campo energético selado onde os cordões estavam conectados. Diga mentalmente: eu liberto essas conexões que não servem minha evolução espiritual. Que cada alma siga seu caminho. Faça isso toda noite por 21 dias. No 22º dia, você vai acordar diferente, mais leve, mais claro, com mais energia, porque você terá dissolvido cordões de drenagem que talvez existissem há anos. E aqui vem algo que Steiner enfatizava. Você não precisa cortar essas pessoas da sua vida fisicamente. Às vezes, você precisa, mas muitas vezes, o corte etérico é suficiente. Quando você corta os cordões de drenagem, a pessoa pode continuar na sua vida, mas ela para de poder te afetar energeticamente. Você se torna impermeável ao vampirismo dela. E algo interessante acontece. Ou a pessoa melhora o comportamento porque não está mais recebendo reforço energético, ou ela se afasta naturalmente porque você deixou de ser fonte de alimentação. Steiner tinha uma frase que resume tudo. Você não pode ajudar vampiros energéticos sendo drenado por eles. Você só consegue ajudar de verdade quando está protegido. Porque quando você está protegido, você consegue ter compaixão sem ser puxado para dentro do padrão destrutivo deles. Você consegue oferecer luz sem que sua luz seja sugada. E aqui vem algo que Steiner revelava nas palestras avançadas de antroposofia. Existem 3 sinais físicos de que você está sendo drenado por vampiros energéticos. E se você tem os 3, você precisa agir imediatamente. Primeiro sinal: fadiga inexplicável que não melhora com o sono. Você pode dormir 10 horas e acordar mais cansado do que quando dormiu, porque drenagem energética não se recupera apenas com descanso físico. Você precisa de descanso energético, e isso só acontece quando você se afasta das fontes de drenagem. Segundo sinal: névoa mental e dificuldade de concentração. Seu campo energético alimenta sua dimensão vibracional, que por sua vez alimenta sua clareza mental. Quando o campo energético está drenado, a dimensão vibracional fica faminta. E uma dimensão vibracional faminta não consegue sustentar pensamento claro. Você fica disperso, esquecido, confuso. Terceiro sinal: perda de sincronicidades e sensação de desconexão espiritual. Quando vampiros energéticos estão drenando você, eles não apenas sugam energia vital, eles criam interferência no seu campo morfogenético. É como se houvesse ruído estático entre você e seu eu superior. Você para de receber os sinais. As sincronicidades param. Você se sente perdido. Steiner alertava: se você tem os 3 sinais simultaneamente e há pessoas na sua vida que se encaixam nos 7 tipos,
A conexão não é coincidência, é causalidade. Você está sendo drenado no plano etérico, e isso está se manifestando no físico, no mental e no espiritual. A boa notícia: quando você corta os cordões e sela seu campo, a recuperação é rápida. Dentro de 7 a 14 dias, a energia volta, a clareza mental retorna, as sincronicidades recomeçam, porque você parou a hemorragia energética e, às vezes, é justamente sua proteção que força a pessoa a buscar outras formas de obter energia, formas saudáveis, como conexão com o próprio eu superior, como práticas espirituais, como trabalho interno. Enquanto você está disponível como fonte fácil de drenagem, não há motivo para a pessoa mudar. Mas quando você se torna indisponível energeticamente, a crise forçada pode ser exatamente o que a alma dela precisa para despertar. Steiner não ensinava frieza. Ele ensinava fronteiras energéticas saudáveis. Ele ensinava que compaixão sem proteção é autodestruição e que você não veio a essa encarnação para ser bateria externa de ninguém. Você veio para cumprir sua missão espiritual. E para isso, você precisa de toda a sua energia vital intacta. Você acabou de descobrir os 7 tipos de vampiros energéticos que Rudolf Steiner identificou através da ciência espiritual. Esse conhecimento antroposófico foi testado por mais de um século e pode te libertar de anos de drenagem que você nem sabia que estava acontecendo. Esse tipo de verdade foi mantida em círculos fechados de antroposofia por décadas. Porque quando você entende vampirismo etérico, você não precisa de terapeuta para explicar por que está cansado. Você não precisa de guru para te dizer de quem se afastar. Você se torna sua própria autoridade energética, Rudolf Steiner. Poucos canais se atrevem a revelar Steiner dessa forma, porque, sejamos honestos, é desconfortável. É muito mais fácil pregar o amor incondicional e a aceitação irrestrita de todos. Mas Steiner não estava interessado em ser confortável. Ele estava empenhado em te entregar ferramentas reais de proteção espiritual. Algo que transcende o pensamento positivo, aquele valeu demais ali embaixo, não é apenas um gesto de apoio, é você dizendo, em alto e bom som, eu escolho a soberania energética, em vez de me afogar no martírio emocional. Quando você clica naquele coração dourado, você está investindo em conteúdo que te fortalece, que te torna independente, e não um refém da energia alheia. Você não é um mero espectador. Você é alguém que compreendeu a essência. Que proteger sua energia é proteger sua missão espiritual, é honrar o seu propósito aqui na Terra. Faça parte dessa comunidade de almas que escolheram fronteiras saudáveis, em vez de sucumbir à drenagem energética crônica. Agora, me conta aqui nos comentários, quantos desses 7 tipos você identificou na sua própria vida? Escreva o número, sem medo de ser honesto, e se sentir à vontade. Compartilhe qual tipo de vampiro energético está te drenando mais nesse momento. Vamos construir uma comunidade de pessoas que escolheram a proteção espiritual, a blindagem da própria energia, em vez de se entregarem ao papel de mártires emocionais. E se você já se protegeu de algum desses sugadores de energia, por favor, compartilhe a sua experiência conosco. Qual técnica você utilizou? Como a pessoa reagiu? Sua história pode ser a luz que alguém aqui está precisando, a faísca de coragem, para finalmente se proteger também.